Olá, queridos, sejam bem-vindos. Mais uma videoaula nossa. Nem sei que número que é essa videoaula. Tô gravando aí, né? E aí a gente vê. Bom, essa videoaula ela vai ter uma coisa diferente. Ao invés de eu postar ela diretamente no Classroom para vocês, agora, como eu tinha prometido, eu criei um canal no YouTube. Ó, agora eu sou blogueira, agora eu sou YouTuber. Bom, desse canal, gente, esse canal eu vou deixar para colocar vídeos que estão sendo colocados para o pessoal dos outros ensinos, né, do primeiro e do segundo ano, dos outros anos, quer dizer, e aí eu para disponibilizar para vocês especificamente do terceiro ano, tá bom? Então vocês vão ver que tem muita matéria do segundo ano, como eu sempre digo, né, as matérias do segundo ano são muito recorrentes em vestibulares e mesmo Enem. Primeira coisa, as matérias do primeiro ano, então eu resolvi criar o canal mais para vocês mesmo, do pessoal do terceiro, para ter acesso a esses vídeos, tá? A ideia do vídeo não é brincando, né? Eu não vou ser youtuber, mas é realmente para disponibilizar isso para vocês. E se vocês quiserem disponibilizar para outras pessoas também, é só divulgar lá o canal, tá bom? Gente, esse assunto, olha, meio ambiente especificamente, dá um pano para manga, é enorme. A gente tem várias coisas para se dizer sobre esse assunto. Essa nossa primeira aula é só o início, é só a introdução bem breve, tá? Eu não vou falar realmente dos grandes problemas ambientais. A gente faz outras aulas específicas sobre isso, mas é importante a gente entender quando começa a ser discutido as questões ambientais, quando a gente começa a levar isso em consideração, né? Olha, eu tô aumentando a luzinha. Quando a gente começa a levar mais a sério essa preocupação com o meio ambiente, e aí depois nas outras aulas a gente discute outras questões, tá? Mais relacionado com os problemas ambientais. Lembrando sempre que se vocês querem discutir algum tema específico, é só mandar para mim de alguma forma, algum meio, em alguma mídia. Vocês falam para mim, Camila, a gente quer discutir algumas coisas e aí a gente faz um vídeo sobre isso, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, mas mais especificamente sobre a nossa sociedade. Por que a gente começa com essa coisa de explorar cada vez mais os recursos e como a gente chega nesse ponto, né, de ruptura desse pensamento capitalista, da forma como ele é, e como fica cada vez mais evidente que essa forma como a gente consome, ela é predatória, ela é danosa e ela não é sustentável, no sentido literalmente da palavra, quer dizer, ela não vai dar sustentabilidade à vida humana nas próximas décadas ou nos próximos séculos. Então vamos com calma, tá? Vamos por partes. Bom, primeiramente, gente, tudo isso relacionado com as questões ambientais, tá? Todo esse problema ambiental, ele está diretamente relacionado com a forma do capitalismo mais evoluído, né? Que é esse capitalismo global agora, mas tem início mesmo lá no capitalismo industrial. Quando a gente faz a revolução industrial e se inicia o capitalismo industrial, automaticamente a forma como a gente consome o meio ambiente, como a gente entende o meio ambiente, se transforma. Então agora o homem ele não tá mais, ele não se vê mais como simplesmente integrado ao meio ambiente, é como se ele estivesse acima do meio ambiente. E ele pode consumir os recursos naturais de uma maneira totalmente indiscriminada. Ou seja, ele quer consumir, para você fazer as produções industriais, seja qualquer tipo de produto, você precisa de uma série de recursos e o homem entende que ele pode pegar esses recursos de forma indiscriminada, como se os recursos da natureza fossem recursos infinitos. Posteriormente é que a gente vai entendendo que na realidade esses recursos não são infinitos, a gente tem, claro, alguns recursos que a gente chama de renováveis, mas a gente tem vários outros recursos que nós utilizamos na produção de produtos, desculpa a redundância, mas que não são finitos, não são infinitos, né? Eles são não renováveis, tá? E aí entra uma série de recursos. A gente tem que entender que isso está relacionado também com o pensamento capitalista, que é esse capitalismo linear predatório. Como assim, Camila, linear predatório? Linear no sentido que o capitalismo entendia que você tinha uma linha única de ver as formas de lucrar, tá? Vamos deixar bem claro, gente, que o nosso mundo nunca vai ser socialista, tá bom? Nem o Brasil, nem praticamente nenhum lugar. Você tem aí alguns poucos exemplos, mas mesmo esses exemplos, China, Coreia do Norte mesmo, Cuba, são países que estão se abrindo, né? China já é aberta ao capitalismo já faz um tempo, já faz algumas décadas. Então, mesmo esse comunismo, que é o que a gente conhecia, não existe. Então, vamos entender que o que vai prevalecer como forma de produção de industrial, mesmo, né, de uma forma de produção aí, é o capitalismo, certo? Então, isso já é ponto simples, é ponto-chave. Porém,
Esse capitalismo, ele entendia todo o seu desenvolvimento de uma forma linear, porque o que ele quer no final é ter um lucro. Só que para ter um lucro você precisa o quê? Linearmente no sentido de que primeiro você pega os recursos, transforma os recursos em mercadoria, faz o marketing, né? Faz todo um processo de venda, vende esses produtos, o consumidor consome esses produtos e depois isso se transforma em resíduo. Então é nesse sentido essa cadeia linear. Essa cadeia linear, gente, ela não vai funcionar mais. Tá? É porque você entende que você simplesmente retirar os recursos de forma indiscriminada não funciona, porque os recursos têm uma finitude, né? A gente sabe que o planeta Terra ele tem um limite para que a gente pode utilizar esses recursos. Mesmo o consumo, a forma como ele é feito hoje, esse consumo indiscriminado, ele também não é mais possível, pelo menos nos próximos anos ele vai ter um esgotamento. E o que a gente gera de resíduo também, então o que a gente gera, o restante, né, o fim, a cadeia final lá, ponto final dessa cadeia de produção, ela é totalmente danosa porque uma hora esses recursos simplesmente não caberão no nosso planeta. O que a gente vai fazer com esse lixo, tá? Apesar de ter várias soluções, elas dificilmente são soluções finais, assim, para você realmente eliminar o lixo de uma forma completa e sem causar mais impactos ainda. Então, esse sistema linear ele não funciona. O que muitos estão prevendo é que a gente vai ter uma nova forma de economia que vai ser chamada de economia circular, mas a gente fala lá na frente, tá bom? Então, se a gente tem esse capitalismo linear, ele precisa principalmente de formas de consumo. Quer dizer que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que elas têm que consumir, elas têm que comprar, elas têm que cada vez mais adquirir produtos mesmo que elas não precisem. E todos nós fazemos isso, tá? Eu não tô falando só de vocês, ou da maioria das pessoas, ou só de mim, por exemplo. Todos nós fazemos isso. Todos nós compramos coisas das quais a gente não precisa. E o capitalismo, ele se evoluiu de uma forma tão grande, né? As grandes empresas, ou mesmo empresas menores, criaram uma ideia de consumo, gente, que é impressionante, tá? Vejam o que vocês compram, o número de coisas enorme que vocês têm e que vocês não precisam. E isso não é só gente rica e burguesa, não, tá bom? Tem outras pessoas não ricas e não burguesas que também consomem de uma maneira totalmente errada. Mesmo às vezes tendo um pouquinho de dinheiro, mas a pessoa quer comprar. Porque é muito visível que a felicidade humana por muito tempo esteve associada ao consumo. Sim, ficamos felizes por comprar. Isso é extremamente danoso para o nosso planeta, porque nós temos esse capitalismo chamado de linear, tá? Bom, nós usamos então para produzir todas essas coisas que a gente consome, a gente faz o uso muito indiscriminado dos recursos naturais, tá? Nós usamos esse recurso, e quem mais usa, claro que são os países desenvolvidos, né? Claro que são os ricos que usam mais, já que eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais recursos, automaticamente eles também vão ser o que mais emitem CO2. Podem perceber aí, olha, esses dados aqui é de 2011, tá? Eu sei que é antigo, mas era o dado melhorzinho que eu tinha e não mudou muita coisa não, tá, gente? Se eu continuar vendo os países que mais poluem, continuam sendo os países desenvolvidos, com algumas exceções aí de países em desenvolvimento, que é o caso da China, da Índia, do Brasil, do México, tá? São países que ainda estão nesse processo de crescimento, mas que também poluem bastante por vários outros motivos. Gente, para a gente ter esse consumo indiscriminado, quer dizer, para você consumir cada vez mais, o capitalismo ele cria estratégias. Tá? E a maior estratégia de todas, foi criada há muito tempo atrás, desde o início desse processo de industrialização, é o marketing. O marketing é uma série de técnicas, tem inclusive quem for fazer administração, tem várias disciplinas relacionadas com marketing, né, porque ele é super importante nesse processo de venda, né, de mediação entre quem produz e quem consome. E o marketing cria várias estratégias, e por conta dessas estratégias que são usadas há décadas, é que a gente tem na nossa cabecinha que a felicidade está atrelada ao consumo. Então, quando você consome alguma coisa, automaticamente você é feliz. Se eu tenho aquele refrigerante, ou se eu compro aquele celular, ou se eu tenho aquele carro. Então, essas coisas me trazem a felicidade. E isso causa realmente uma pequeneza, né, do ser humano, já que não são as relações humanas que realmente importam, e sim as relações de consumo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de marketing, e esse marketing, gente, também se relaciona muito, né? Digamos que o grande crescimento desse processo de marketing, essas técnicas de
de marketing, desculpa, está associado também a um pensamento, a uma filosofia que vem lá dos Estados Unidos, né, começa na verdade em 1920, e depois para, que a gente tem a crise de 29, e aí volta com muita força pós Segunda Guerra Mundial, que é o famoso American Way of Life, o jeito americano de se viver. Para você então ter esse jeito americano de se viver, você faz o quê? Compra, tá? E aí você é feliz comprando. Então, muitas das nossas coisas estão associadas ainda a esse período, a esse processo. Bom, eu coloquei aqui o marketing, mas outra coisa que também é importante é a facilidade de crédito, tá? É a facilidade que a gente tem para comprar. Não basta as coisas existirem e serem super caras e ninguém conseguir comprar. Que mesmo essa classe média reinante hoje no Brasil, que se acha top, né? Que se acha, nossa, nós somos diferentes, nós somos a classe média. A classe média brasileira, gente, medíocre, para ela comprar qualquer coisa, ela tem que fazer no cartão de crédito em várias vezes, tá bom? Então isso é a grande prova de que as pessoas não são ricas. A pessoa rica não precisa parcelar nada, ela chega lá com o cartãozinho black dela, passa ali na hora no débito, e enquanto a pobraiada, inclusive, tá, quem é acusada e verdadeiramente de ser burguesa, também tem que comprar as coisas parceladas, tá bom? Essa facilidade ao crédito ajuda a gente a consumir cada vez mais. Então, por isso que o capitalismo faz vários mecanismos para ajudar as pessoas a consumirem, para ele próprio também se desenvolver. Então, além do marketing, a facilidade de acesso ao crédito. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos, gente, de propagandas antigas. Vocês já devem ter visto como algumas propagandas antigas eram extremamente machistas, né? Extremamente. Quer dizer, colocava a mulher sempre abaixo do homem, até nas fotografias, se a gente pensar, tá? O homem, ele tá sempre numa posição superior e a mulher tá sempre numa posição inferior. Então, isso é meio praxe, tá? Essa frase aí, ó, vai dizer que essa batedeira incrível, maravilhosa, ela faz tudo, menos cozinhar. Mas é para isso que as esposas servem, tá? Só tenho uma coisa para dizer sobre isso. Bom, evoluindo, coloquei outro exemplo também, tá? De uma marca de ketchup, que aí ela é de rosca, né? A abertura dela é rosca, e aí ele vai dizer o quê? Até uma mulher pode abrir. Ah, vai te catar, pra não dizer mesmo, vai, né, tá bom? Que é isso, que absurdo. Eu não posso falar palavrão, gente, que eu tenho medo do YouTube depois não deixar de colocar o vídeo, tá bom? Bom, bem mais recentemente, eu quero que vocês entendam como algumas estratégias de marketing, às vezes são até utilizadas depois para outras coisas. Eu coloquei aí esse do posto Ipiranga, também sem comentários, claro que vocês sabem por que eu coloquei o posto Ipiranga. Se vocês não sabem, se informem, tá? Pelo amor de Deus. Que ninguém é obrigado. Gente, a Coca-Cola, ela é campeã de estratégias de marketing, tá bom? Inclusive usar o Natal. Vocês lembram as propagandas de Natal relacionadas com a Coca-Cola, aquelas coisas que ele faz e tal? Então, a Coca-Cola é incrível para fazer marketing, ela faz isso há muito tempo. Inclusive, tinha uma lenda urbana que eu não consegui confirmar se é verdade ou não, se é verídico ou não, que lá nos Estados Unidos, a Coca-Cola fez várias experiências em cinemas, lá na década de 50, com mensagens subliminares. Você já deve ter ouvido falar dessas mensagens, né? Que diz que você estava assistindo o filme e aí no meio do filme, tipo, 1 milionésimo de segundo, eles colocavam a imagem de uma garrafa ou de uma latinha de Coca-Cola. E que aí depois, ou no meio do filme, ou depois do filme, as pessoas queriam consumir Coca-Cola e aí a venda aumentava muito. De novo, isso é uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, não consegui confirmar para vocês. Se vocês souberem que é verdade, por favor, coloquem aí para mim, tá bom? Digam se vocês descobriram se é verdade ou não. A Coca-Cola, gente, inclusive também é importante a gente ressaltar que essas empresas de marketing, essas empresas e o marketing, né, que elas utilizam, muitas vezes elas utilizam também de técnicas se aproveitando de momentos da sociedade, tá bom? Então você se aproveita de certas situações para ganhar dinheiro. A gente viu isso lá no começo do ano com a Bayer, vocês lembram? Que é um tema, aliás, horrível, né? A Bayer que está muito associada ao nazismo. Então, eles se aproveitaram num momento histórico horrível da história para ganhar dinheiro. E a Coca-Cola, em termos diferentes, mas ela fez também um pouco isso, tá, gente? Lá em 36, por exemplo, a gente estava nas Olimpíadas de Berlim.
lá na Alemanha, nazista. Vocês já devem ter visto aquela imagem que o Hitler não quis entregar a medalha para o Olsen, que era um corredor americano negro, ele se recusou a entregar a medalha. Então a Coca-Cola, ela financiou isso, tá bom? Ela financia, mesmo num período de nazismo, mesmo uma Alemanha nazista, ela tem o financiamento da Coca-Cola. Porém, eis que chega 2019 e aí a gente tem as minorias, várias minorias, né, que ganhando força, graças a Deus, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento negro, que aliás eu acho que a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, principalmente nesse momento, né? Ele se aproveita dessas coisas para ganhar dinheiro. E ele lança em 2019 essa Coca-Cola, tá bom? Né, enfim, utilizando aí símbolos de outros movimentos. Coloquei também outros exemplos para a gente entender como alguns padrões de comportamento nosso está associado ao consumo e um consumo que não é nosso. Quer dizer, a gente copia muito o que os Estados Unidos faz. Sim, tá? Copiamos. Muitos hábitos de consumo mesmo, hábitos de compra, hábitos inclusive culturais, a gente se apropria. Ou, na verdade, não é nem a gente que se apropriou, né? Esses hábitos chegaram até o Brasil e a gente compra isso como sendo algo de um país tão desenvolvido, então a gente vai comprar essa ideia, tá? Sempre é bom lembrar, por exemplo, Halloween. Halloween é uma besteira americana, que aqui no Brasil agora começa, né? Começa não, já tem um tempinho que existe. Eu não sei se eu já contei pra vocês essa história, que agora eu moro nesse condomínio fechado aqui em Artur Nogueira. Me sinto um pouquinho envergonhada, tá? Porque aí eu tô dando munição pra vocês me chamarem mais ainda de burguesa, né? Só que aí, gente, nesse condomínio fechado, há uns anos, uns 2, 3 anos pra cá, começou umas crianças, no dia do Halloween, começam umas crianças a vir aqui na minha casa pedir doce. Eu fico puta, não podia falar palavrão, eu fico pistola na vida, entendeu? Porque é umas crianças ricas, essas crianças ricas vêm aqui fantasiadas, pedir doce, fico uma fera, tá bom? Acho um absurdo isso, acho ridículo. Isso tudo bem, você vai fazer uma festa, Halloween, pra brincar e tal, mas não é pedir doce lá na casa do chapéu, tá bom? Bom, outro exemplo que eu trouxe para vocês que eu acho incrível e aqui no Brasil se desvirtuou completamente, é o famoso Black Friday. O Black Friday nos Estados Unidos, ele acontece depois do Dia de Ação de Graças e antes do Natal. Então ele é uma espécie de queima de estoque das grandes lojas para que depois elas reponham esse estoque e vendam produtos novos para o Natal. Então essa é a ideia do Black Friday. Aqui no Brasil ele chega e aí, nossa, Black Friday, não sei o quê. Só que aqui no Brasil virou Black Fraud, porque quando você vai ver, na verdade, o que eles fazem antes de começar o Black Friday é diminuir o preço de alguns produtos, ou aumentar o preço dos produtos, né? Dizer, ao contrário, aumenta o preço dos produtos, e aí depois volta o preço normal, e aí eles falam, não, a gente tem não sei quantos por cento de desconto. Mentira, eles que tinham subido o preço, tá bom? Aqui no Brasil acaba virando uma palhaçada, mas já começou a ter coisas assim, né? Das pessoas se engalfinhando por televisões ou por outras mercadorias aí, X, tá? Gente, quem nunca comeu no McDonald's que atire a primeira pedra, tá? Então, todo mundo já pelo menos experimentou alguma coisa. Ah, professora, eu não gosto do McDonald's. Ok, mas eu duvido que você nunca tenha experimentado, tá? Gente, meu marido que é gordinho adora. Ele ama as coisas do McDonald's. Ele ligou pra mim outro dia, ele não tá em casa. Ele falou assim, ai, você não sabe onde eu fui? No McDonald's. Como se fosse o McDonald's. Pobre mesmo. Bom, alguns hábitos de compra, né? Eu coloquei o All Star, mas a gente poderia colocar vários outros exemplos, tá bom? Aqui, acho que todos nós somos um pouco culpados. Gente, olha, quero deixar bem claro o seguinte, eu sou nerd, tá bom? Eu gosto de Star Wars, eu gosto de Vingadores, eu gosto de todas essas coisas blockbusters, eu acho o máximo. Mas vamos combinar, Capitão América, o grande salvador, quem que vai salvar o mundo? O Capitão América, ou seja, os Estados Unidos, tá bom? O grandalhão, o super fodão, tá bom? Ele que vem e salva tudo. Quem assistiu o filme sabe que não é bem assim, a gente tem Homem de Ferro, mas eu quero que vocês entendam essa figura, tá? Os Estados Unidos sempre se colocando nesse patamar superior a todos os outros, sempre com a moral, né? Sempre essa coisa assim, eu sou super verdadeiro, tal, Bom, eu até gosto, mas a imagem, assim, o símbolo em si, é que eu tô dizendo que não é uma coisa tão interessante assim, tá bom? E só pra terminar, não vou falar desse senhor, tá? Não vou estragar nosso vídeo hoje, mas eu quero chamar a atenção para vocês nessa imagem aqui. Isso aqui, vocês sabem, né? São manifestações a favor do presidente. Só que aí, gente, as pessoas usam símbolos para fazer manifestações no Brasil.
são manifestações ditas patrióticas. Patriotismo quer dizer que você ama o seu país. E aí você está fazendo uma manifestação a favor desse senhor contra o isolamento em pleno período de pandemia, com mais de 20 mortos aqui nesse país. As pessoas não estão nem aí para essas pessoas que estão mortas. Fazem manifestações quase todo domingo e aí vão ali na Praça dos Três Poderes, né, para salvar aí esse senhor. E aí eles usam bandeiras que não são brasileiras. Vocês conseguem entender a abstração e, ao mesmo tempo, como a coisa de você relacionar os Estados Unidos a algo superior e é uma coisa que vem vindo na cabeça de algumas pessoas e fica tão embutido isso na cabeça das pessoas que elas acham que tudo bem levantar uma bandeira que não representa o Brasil, que não é do Brasil, tá? Junto com a bandeira americana, a gente tem também a bandeira de Israel, outra coisa que eu não consigo entender, porque esses movimentos, essas pessoas aí são cristãs, ou elas afirmam tanto, falam tanto do cristianismo. Gente, comunidade judaica, não acredita em Cristo, na minha cabeça não faz o menor sentido essas relações. E, inclusive, esse governo já mostrou mais de uma vez posicionamentos relacionados, muito alinhados com pensamentos nazistas, além de fascistas, nazistas também, e ao mesmo tempo você vai lá e chacoalha a bandeira de Israel. Não faz sentido, é uma burrice sem tamanho. Larga de ser burro, seus... Não era nem isso que eu ia falar. Vamos continuar com a nossa aula de meio ambiente, tá bom? Já me acalmei, fiquem tranquilos. Continuando, os problemas ambientais do mundo são vários, tá, gente? Vocês vão ver nas próximas aulas, quando eu falar desses problemas ambientais, nós temos muitos deles, tá? Vai desde desertificação, poluição, vários tipos diferentes de poluição, erosão dos solos, o próprio aquecimento global, que é algo que a gente tem que sempre discutir, tá? Então a gente tem muitos problemas ambientais e aí é algo que é meio democrático, mas no mau sentido. Democrático porque esses problemas ambientais não atingem só um ou só outro país. Na realidade, é que os problemas ambientais eles estão virando cada vez tão grandes, né, tão globais, que atingem a todos. Então, mesmo países desenvolvidos acabam também sofrendo as consequências do seu próprio desenvolvimento predatório da natureza, tá bom? Então, eles próprios estão sofrendo algo que eles talvez tenham sido até mais causadores do que nós, países subdesenvolvidos, já que eles causaram muito mais essa poluição. Nós temos atualmente uma grande crise nesse modelo capitalista. Queridos, está cada vez mais claro que viver da forma como a gente vive não é sustentável. Nem para o planeta, nem para nós, seres humanos. Claro, né? Já que estamos fazendo parte do planeta. Então, esse modelo que nós usamos de desenvolvimento, ele é danoso, ele é prejudicial e uma hora ele vai chegar num esgotamento. Tá? E essa hora de esgotamento, que antes era, tá longe, né? A gente pode continuar usando, não tá mais, tá bom? O planeta ele já tá dando sinais de esgotamento, ele tá dando já sinais de que ele tá chegando num período de ruptura. Então é por isso que esse modelo ele entra em crise. A forma como a gente vivencia o capitalismo está cada vez mais em crise. O consumo dos recursos naturais gera uma série de problemas, esgotamento dos recursos, poluição, e aí essa poluição, né, como eu falei para vocês, espalhada no mundo inteiro, mas vai causar uma série de impactos que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá certo? Então só para citar aí para vocês como realmente está espalhado no mundo inteiro uma série de questões muito problemáticas que têm que ser discutidas e que mostram que a forma como a gente consome o meio ambiente não é mais possível. Bom, isso faz com que a gente chegue nisso, tá? Essa consciência ambiental. O que é consciência ambiental? Quando que as pessoas começaram a se preocupar com o meio ambiente? Quando elas começaram a pensar, não, peraí, a gente tem que discutir isso, tá problemático. A gente tem um histórico, tá, gente, de como esses problemas eles vão surgindo. Eu não coloquei aí para vocês todas as grandes conferências, a gente tem outras conferências também, Protocolo de Kyoto, Montreal, então a gente tem outros eventos. Eu coloquei para vocês só aqueles relacionados com a ONU e esses, digamos que tem um marco histórico maior. Então, a gente vai discutir os outros também, mas hoje eu só mostrando como surgem essas questões relacionadas com o meio ambiente. A primeira vez que se discute isso, tem uma grande conferência internacional sobre esse tema, vai ser lá em 1972. É importante gravar datas, tá, gente? Porque às vezes o vestibular ele pergunta, nem sei como é que vai ser vestibular, mas enfim, pergunta datas mesmo, tá? Pede relações com datas.
Então, em 1972, nós tivemos a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que vai ser em Estocolmo, então é a Conferência de Estocolmo. Nessa conferência é a primeira vez que a gente tem a reunião de vários países, tanto ricos quanto pobres, e aí chega-se num impasse, porque os países ricos vão afirmar que o grande problema dos impactos ambientais, a poluição mais especificamente, é o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Quer dizer, naquele período ali, 72, você vai ter o crescimento de países como o Brasil mesmo, China, Índia, o México, a Argentina. Então, os países que antes eram muito pobres começam num crescimento de desenvolvimento industrial muito grande. Então, eles começam a causar vários impactos. E aí, os ricos, que já tinham feito isso lá no final, né, lá em 1780, 90, início de 1800, eles já tinham feito isso. Poluição, uso de recursos naturais, predação, um uso predatório, desculpa, dos recursos naturais. Aí eles vão falar assim, os ricos vão dizer assim, não, peraí, o problema do meio ambiente são os pobres, porque os pobres estão fazendo desenvolvimento agora. E aí eles vão dizer que os pobres, gente, tinham que ter um crescimento zero. O que é um crescimento zero? Quer dizer que esses países eles tinham que parar com o seu crescimento industrial, porque esse crescimento industrial estaria prejudicando o meio ambiente. Cara de pau, né? Já tinham feito o uso predatório dos recursos deles, e aí querem dizer que os pobres agora não têm esse direito. Os países pobres, claro que não aceitaram essa situação. O que sai, a única coisa que realmente é positiva resumindo bem, tá, gente? A única coisa que é positiva da Conferência de Estocolmo é que pelo menos surge esse termo especificamente, desenvolvimento sustentável. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Em 1992, então um tempo depois, a gente vai ter uma nova conferência aqui no Rio de Janeiro, a ECO 92, ou Rio 92, que é a mesma coisa, onde a coisa mais significativa vai ser a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento que mostra caminhos que a gente poderia seguir para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então ele é muito significativo, é um marco histórico bem interessante, tá? 92, gente, ou a década de 90 como um todo, ela vai ter uma grande influência no mundo inteiro nesse pensamento de desenvolvimento sustentável. Digamos que é aqui que realmente você começa a ter essa consciência maior, você tem uma preocupação maior de várias entidades, várias ONGs, o cidadão comum mesmo, tá? As pessoas normais, as empresas, a gente começa a ter algumas empresas, poucas ainda, mas aí vem um crescente, tá? Algumas empresas tomando uma postura um pouquinho mais ambiental, então isso é muito interessante. Eu quero que vocês percebam como a 92 ela vai ser um marco muito significativo e que ela representa, digamos, o crescimento dessa consciência ambiental, dessa preocupação ambiental, tá? Depois a gente vai ter o Rio 2012, o Rio Mais 20, tá? E aí o Rio Mais 20 ele vai trazer mais atualmente aquilo que a gente chama de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. É uma série de 18 medidas ali que a ONU indica que seria os caminhos para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, medidas muito variadas que começa a partir da erradicação da fome. Então, isso é interessante. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, não é só meio ambiente. Não é uma preocupação com a ranzinha da margem esquerda do rio Amazonas. Na verdade, é uma preocupação com todos. Meio ambiente, pessoas, né, sociedade e economia. Porque as pessoas só evoluem, gente, também com a economia de alguma forma, tá certo? Então, é muito interessante como a gente tem um pensamento. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ele é muito mais global do que simplesmente falar sobre meio ambiente, tá bom? E aí eu coloquei só brevemente para vocês algumas visões quando a gente fala da conservação ambiental. Tem uns que são mais, a gente chama de preservacionistas. Os preservacionistas acham que a gente não tem que fazer nenhum tipo de intervenção no meio ambiente. É impossível, tá, gente? É impossível porque o ser humano, mesmo que ele vai morar sozinho lá, como ermitão, lá no meio da floresta, algum impacto ele causa, tá? Vocês querem um exemplo? Assistam um náufrago. O que o náufrago faz para sobreviver numa ilha com ele sozinho, mesmo ele sozinho, ele causa vários impactos, tá bom? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de causar impacto, então o preservacionismo, na minha cabeça, é impossível. A gente tem o conservacionismo, que aí você propõe um uso mais racional dos recursos. Você tem um ecodesenvolvimentismo que propõe uma exploração, só que de uma forma mais consciente. Então, digamos que é um conservadorismo, ali, um conservacionismo, desculpa, só que menor, você conserva um pouquinho menos. E você tem o ecocapitalismo, que aí, gente, o ecocapitalismo é tipo os grupos de extrema direita, tá bom? Não existe problema ambiental, ponto.
Não existe. Falar de problema ambiental, falar de resíduo, falar de aquecimento global, falar de efeito estufa, isso tudo é coisa de esquerdopata, tá? Isso aí é coisa de petralha. Então são essas pessoas que realmente negam uma coisa que tá ali, que a ciência está mostrando pra gente, tá, gente? Então quando a gente pensa nesses movimentos ambientais, por favor, isso não tem nada a ver com lado, com ideologia. Já tem comprovações científicas. Gente, tudo que a gente tem que pensar tem que ter um embasamento científico, tá? Então, tudo que eu tô dizendo pra vocês, o que eu vou mostrar pra vocês nas próximas aulas, tá relacionado com fatos científicos que comprovam que o nosso planeta, ele está, sim, esgotando os seus recursos, tá? Quer dizer, a forma como a gente está vivendo, ele é insustentável pro planeta e pra nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, tá? Tentei falar mais breve, mas acho que eu falei muito rápido algumas vezes. Espero que vocês não se cansem de ver o vídeo, tá bom? E é isso, gente. Qualquer reclamação, dúvida, sugestões, por favor, façam pra mim. Agora que eu tenho um canal no YouTube, tá? Vocês podem colocar lá nos comentários, tá bom? E é isso, meus amores. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês, fiquem bem, hein? Tchau, tchau.